Fala concurseiro e concurseira do canal de redação da Nath. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a redação para o concurso do ICMBio, voltada para analista ambiental, aquelas 45 linhas que tanto assustam os candidatos. E eu vou trazer a correção de um dos alunos do curso de redação para carreiras ambientais. Vou mostrar aqui a redação dele, como foi entregue, e vou fazer uma avaliação minuciosa, detalhada, uma correção, e mostrar para você alguns erros e alguns acertos. Eu selecionei uma redação que alcança uma nota um pouco superior a 17 pontos de 20, que é a nota máxima que consta lá no certame, para você entender como estruturar, como organizar, quais erros você não deve cometer na sua redação. Então esse vídeo ele vai ser muito útil justamente para te ajudar a dar aquele alerta, que é o alerta que eu dou para os meus alunos, de erros que não podem ser cometidos na prova discursiva da banca Sebrasp, e erros que fazem com que os candidatos percam bastante pontos, e esses erros, inclusive, podem comprometer a nota desse certame. Então, deixar aqui na tela a redação, esse tema que a gente avaliou, é um tema que tem lá no curso, né, um dos temas inéditos, tema relacionado à questão das enchentes, que é um problema ambiental, as enchentes como efeito da desordenada ocupação dos espaços urbanos, temas que você pode praticar, né? E aqui segue um pouco do padrão dessa estrutura da banca Sebrasp. A banca Sebrasp ela vai colocar ali, consta na edital, que a prova vai ser no estilo solução-problema. Então a banca ela pode trazer tópicos ou ela pode colocar a solução-problema de forma corrida, discursiva, para você, dentro daquele texto do enunciado, extrair os pontos e os tópicos que a banca quer que você aborde na sua redação. Obviamente, você vai precisar fazer uma leitura atenta dos textos motivadores, que eles vão ajudar você a interpretar melhor a proposta. Não é o que a gente vai fazer aqui também para ser uma aula mais rápida, mais ágil. E aqui o tema foi esse aqui, e o primeiro tópico para falar sobre as principais causas naturais e decorrentes ou decorrentes das interferências humanas que provocam as enchentes. Aqui a redação ele começa da seguinte forma: ao discorrer sobre as enchentes como efeito da ocupação desordenada dos espaços urbanos, é importante apresentar alguns tópicos acerca dessa temática. Nesse viés destacam-se as principais causas das enchentes, as consequências desses eventos em distintas esferas e algumas medidas preventivas para combater o problema. Então aqui ele elenca os tópicos. Porém, eu sempre recomendo os alunos que seguem esse esqueleto, essa estrutura, que não é a estrutura que eu recomendo, que é uma estrutura bem batida, sabe? Então, geralmente, os corretores da banca, inclusive eu, já recebi várias redações dessa forma. Não sei, a galera pegou aí na internet, a gente tem aulas aqui no YouTube que ensinam exatamente essa estrutura. O que eu recomendo? Que você comece o primeiro parágrafo da sua redação, se você optar em apresentar uma introdução, trazendo o tema. E aí, dentro do tema, dentro da apresentação do tema, recomendo que você traga uma frase de sua autoria. Por exemplo, as enchentes, ou um dos efeitos, ou as consequências, você pode até trazer palavras sinônimas, as consequências da ocupação desordenada dos espaços urbanos, são as enchentes por conta disso, disso e disso. E aí você vai trazendo ali a apresentação da temática com suas próprias palavras, ao invés de começar dessa forma batida, que muitos outros candidatos vão começar da mesma forma. Então imagina o corretor que vai olhar para a redação, aí vai ler uma redação e vai ver, ao discorrer sobre, aí vai pegar outra, ao discorrer sobre, vai pegar outra, ao discorrer sobre. Não é uma boa primeira impressão que você pode causar, entendeu? Obviamente isso não vai ser fator de desconto, né? Então eu não vou aqui ser totalmente contra essa estrutura, porque para algumas pessoas que não têm noção de como escrever a redação, o esqueleto ele serve como essa espécie de muleta para ajudar ali você a encaixar as informações, mas meus alunos aqui, candidatos do ICMBio, futuros concursados, ICMBio e IBAMA, recomendo aí que vocês entreguem uma redação diferenciada. Então ele vai trazer aqui o primeiro tópico para falar sobre os principais causadores dessas enchentes. Primeiramente, é fundamental dissertar acerca dos principais elementos causadores das enchentes. Então, ele segue aqui a estrutura que eu recomendo, dentro das aulas do canal, dentro das aulas mais detalhadas lá dentro do curso de Redação para Carreiras Ambientais, cujo link está na descrição aqui do vídeo. Inclusive, você, ao ter acesso, você vai ter acesso a todos os materiais teóricos, videoaulas, temas inéditos para praticar, temas voltados aí para o certame do ICMBio, do IBAMA, e também até um determinado ponto, não sei se o momento que você está assistindo esse vídeo
a gente vai ter acesso ao curso com correção, tá? Então vai chegar um momento que a gente vai entregar o curso somente teórico devido à alta demanda que está acontecendo. Então agradeço a todo mundo que está fazendo parte aí dessa comunidade. Nesse sentido, cabe apontar para o desmatamento de áreas de preservação permanente, APP, exemplo concreto, ó, interessante, é isso que a banca quer. Você vê que ele já segue também aí padrões, né, que eu ensino para vocês da banca Sebrasp, e especialmente as matas ciliares e sua respectiva ocupação irregular. Então essa vírgula aqui não existe, tá? Porque é uma conjunção aditiva e não tem nenhum fator que obrigue essa vírgula. Assim, é relevante afirmar que ambientes ocupados nessas condições contribuem para o assoreamento dos corpos d'água em decorrência do maior cúmulo de sedimentos no local. Então aqui ele traz o quê? Explicação básica, tá? Exemplo e explicação, que é o que eu ensino aí para vocês, que é essa a melhor forma de vocês apresentarem aí a resposta na redação. Precisa ter justificativa e precisa ter exemplos concretos, que é o próprio tópico, o próprio enunciado da banca Sebrasp vai induzir o candidato a trazer isso na redação. E outra, a redação de 45 linhas nada mais é do que a estrutura de 30 linhas, só que com mais espaço, porque a banca vai esperar que você detalhe um pouco mais a sua resposta. Então, calma, sem se apavorar com a redação de 45 linhas, que eu sei que você dá conta. Além do mais, de acordo com a Organização Meteorológica, tenho dificuldade de falar essa palavra, mundial, OMM, o ano de 2024, ó, é repertório novamente, dado estatístico, tá? Informações que ultrapassam os textos motivadores, ou seja, você precisa demonstrar para o corretor, por meio da sua escrita, por meio dos seus exemplos, das suas justificativas, que você tem conhecimento técnico sobre o assunto. Foi considerado mais quente já registrado. Tais condições favorecem a intensificação e a frequência de eventos climáticos extremos, como as chuvas torrenciais que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, RS em maio de 2024. Então aqui, resposta completa. Aqui, como são 3 tópicos, eu vou dar 6 pontos, porque eu vou dividir 6, 6, 6, cada tópico valendo 6 pontos, um total de 18, e 2 pontos com relação ao critério de apresentação, que a banca vai colocar também lá na prova, que você vai ver. A apresentação inclui legibilidade, respeito às margens laterais, estrutura e indicação de parágrafos. Respeito às margens laterais, estrutura, organização do texto em parágrafos, indicação de parágrafos aqui, esse recuo, e legibilidade, capacidade do corretor de conseguir ler a sua redação. Então, se você entregar o mínimo da redação, você já garante aí 1 ponto, 2 pontos, 1,5 ponto, a gente não sabe exatamente quanto que a banca vai destinar. E aqui já 6 pontos para a nota de conteúdo dele. Próximo, deixa eu pegar aqui o tema. Consequências desse problema ambiental urbano nas esferas sociais, econômicas e individuais. A banca Sebrasp ela gosta de explorar também as variáveis dentro de um mesmo problema. Então, o candidato precisava trazer claramente consequências decorrentes da parte social, econômica e individual. Então, bora lá. Aqui para a redação, tópico 2. Em segundo lugar, é pertinente elencar as consequências desse problema ambiental urbano nas esferas sociais, econômicas e ambientais. Nesse contexto, vale mencionar que as 3 esferas estão interligadas. Logo, as inundações têm a capacidade de destruir empresas, então está aqui apontando questões econômicas, afetar moradias, a ilhar municípios, que tem também a questão social e ambiental, o que pode acarretar em perdas de empregos. Então ele retoma a parte econômica, desvalorização local, também a parte econômica, disseminação de doenças, que envolve aí a parte social, e, inclusive, aqui, conjunção intercalada, correto, perda de vidas. No entanto, também é necessário frisar acontecimentos dessa magnitude de que tem a capacidade de promover mobilização nacional em prol do povo afetado, como observado na tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul. Então, aqui o que é que acontece? Eu recomendo que, ao invés de você enumerar exemplos, você traga. Na esfera econômica, tem-se o exemplo de tal, por conta disso, disso e aquilo. Na esfera social, tem-se as consequências tal, por conta disso e daquilo. E na esfera ambiental, então aqui também não ficou muito claro, né? Ele não aponta claramente qual que é a questão das consequências do ponto de vista ambiental.
E no final, ele traz aqui 4 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, que não está necessariamente focado em responder o tópico. Então, desvia aqui um pouquinho do assunto. No entanto, também é necessário frisar que acontecimentos dessa magnitude têm a capacidade de promover mobilização nacional em prol do povo afetado. Então, assim, a banca ela quer saber quais são as consequências sociais, ambientais e econômicas, tá? Então, é sempre muito bom, necessário você seguir muito à risca o comando do tópico, o comando da questão. Então, aqui, já vou pegar aqui uma calculadora, tá? Que eu sou de humanas. E vou calcular aqui, mais ou menos, a banca ela pode enumerar 3 conceitos, 3 ou 4 conceitos, que vai desmembrar a nota do aspecto. Se um aspecto ali, ou o conjunto, vale 6, por exemplo, então eu vou colocar aqui até 4 conceitos, que daria 1,5. Então aqui eu vou tirar 1,5 ponto, porque a resposta ela não está tão completa. Não vou dar metade da nota, porque realmente existe aqui intenção, existem exemplos. Eu sinto aqui muita falta da questão mais ambiental aqui, sendo explorada de forma mais direta. Mas aqui nesse tópico eu vou dar 4,5. O último tópico vem aqui, por fim. Vou dar uma conferida aqui. Por fim, é imprescindível abordar algumas medidas preventivas necessárias para combater o problema das enchentes. Então esse seria o último tópico aqui, se a gente voltar a proposta. Medidas preventivas para combater o problema das enchentes. E que ele vai citar. Necessárias para combater o problema das enchentes. Nesse cenário, convém ressaltar que os municípios devem revisar o plano diretor, readequar o zoneamento urbano e implementar o plano municipal. Ó. Aqui, proposta de solução direta. De mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Em paralelo a isso, deve ser feita a realocação das famílias residentes em áreas de risco e a imediata recuperação ambiental das áreas de preservação permanentes degradadas, em especial as matas ciliares. Ademais, é primordial a implementação e expansão de áreas verdes nos ambientes urbanos, de modo a promover o efeito esponja, vírgula aqui porque tem uma oração iniciada por verbo no gerúndio, né, oração reduzida de gerúndio, proporcionado pela vegetação, a implementação e expansão de áreas verdes e ambientes urbanos, de modo a promover o efeito esponja proporcionado pela vegetação, tal como Deixa eu ver se eu entendo essa letra, tá? Muito cuidado com a letra de vocês. Tal como observado em países como Holanda e Dinamarca. Então, e resposta completa, daria nota máxima também. Aqui, ó. Completa, direta, específica, exemplos concretos, todos bem justificados. Até aqui vem o finalzinho da redação, uma conclusão, fica ao seu critério. Eu recomendo, caso você tenha dificuldade aí de completar as 45 linhas, tá? Trazer um estudo com introdução e conclusão. Mas, no final das contas, a banca quer necessariamente que você responda a tudo que foi perguntado e apresentado ali na proposta. Portanto, fica evidente que o assunto das enchentes como efeito da ocupação desordenada do espaço urbano é complexo, envolve aspectos socioambientais e tende a ganhar mais evidência com a crise climática. Desse modo, é importante que as medidas mencionadas sejam implementadas para combater o problema socioambiental. Então, aqui não está necessariamente respondendo ao comando tópico, só um desfecho que você pode apresentar na sua redação. Então, aqui de apresentação, a nota foi 2. Aspecto 1, 6 pontos. Aspecto 2, 4,5. Aspecto 3, 6 pontos novamente. Então, nota de conteúdo, a gente vai calcular aqui, vai ser 4,5 mais 6, mais 2. Então, 18,5. E a gente vai olhar aqui para a questão gramatical também, que é a parte que eu falei que eu ia ensinar você a entender um pouco melhor a fórmula. Então, problema gramatical não é Esse candidato não passa por isso. Um desvio na linha 9 por questão de vírgula, e um desvio na linha 30... Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui. Um desvio na linha 36. Então, 2 desvios gramaticais numa redação escrita em 42 linhas. Então, o cálculo que a banca vai utilizar, que tem lá no edital, você pode procurar,
NPD, nota provisória da prova discursiva, nota de conteúdo, que a nota máxima é 20, menos 4 vezes o número de erros, quantidade de erros da sua prova dividido pelo total de linhas. Então, ele apresentou poucos erros, né? 2 dividido por 42 vai dar uma dízima e vai multiplicar pelo peso, que é 4 vezes 4. Até corrigir o que eu falei no início do vídeo, né? Desconto 0,19, quase 20 décimos. Então, a redação dele vai ficar 18,3. 18,3. Olha só. 18,3, uma nota boa, né? Nota excelente, eu vou considerar 19 para cima, mas eu tenho alunos também que já estão chegando aí. Tem alunas que... Tem uma aluna que ela entregou uma redação 19,3, 19,5. Então, o concurso de CMBio está bem competitivo, né? Você que é meu aluno aqui do canal, saiba que estudar redação é extremamente essencial na sua aprovação. Eu recomendo, como eu falei, o material está completo de redação para concursos de carreiras ambientais, incluindo CMBio e IBAMA. Está um link aqui embaixo na descrição. Então, agradeço demais para você que ficou até o final desse vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.